Queridos, hoje, especificamente hoje, né, começa-se a celebração bíblica, celebração da primeira festa fixa de Yahvé, conhecida como a festa de Pêssar. Pêssar ou Páscoa, tá? Nós conhecemos como Páscoa, porém, nós, biblicamente, é Pêssar, que significa passagem. Então, hoje eu quero dividir, né, com a sua permissão, quero dividir essa ministração em duas etapas. Primeiro, nós vamos trabalhar ensino bíblico, né? Eu até ontem, me preparando para isso, eu falei, Senhor, puxa vida, mas, né, eu já falei tantas vezes para a igreja, mas eu sei que tem bastante pessoas, né? Tem bastante gente que chegou há pouco tempo na comunidade, talvez você não tenha tido ainda um entendimento a respeito disso. Às vezes você pode até perguntar por que, né, está celebrando Páscoa fora da Páscoa. Não, nós não estamos celebrando fora da Páscoa, nós estamos celebrando exatamente no dia certo, amém? E você vai entender aqui dentro da história que nós vamos explicar para você, dentro de todo o resumo que nós faremos para você, para que você entenda. Biblicamente falando, nós estamos no primeiro mês do ano, amém? Estamos hoje no 14º dia do primeiro ano, de acordo com o calendário bíblico, que é o calendário lunar, onde Deus ordena que se celebre Pêssar. Pêssar celebra o livramento, a salvação do Senhor que o Senhor deu ao povo de Israel, quando o anjo da morte visitou o Egito e passou pelas casas, levando todos os filhos primogênitos do Egito. E a ordenança do Senhor é para que eles comessem, né, pão sem fermento, que está aqui, né, pão sem fermento, juntamente com ervas amargas e um cordeiro do tamanho para cada família, do jeitinho certinho, bonitinho, assado inteiro, e eles deveriam comer esse cordeiro muito rapidamente, amém? Para que eles pudessem celebrar ao Senhor. E não apenas isso, o sangue do cordeiro que fosse imolado, eles deveriam pegar o sangue deste cordeiro e passar nos umbrais, nos batentes das portas. Por quê? Para que quando o anjo da morte viesse sobre o Egito, eles não alcançassem os filhos de Israel. E assim aconteceu, isso está marcado na história e, amados, tudo isso tem um apontamento profético, amém? Estou explicando para você porque isso é o que verdadeiramente celebra Pêssar. Isso é o que verdadeiramente celebra, amém? Todavia, a Páscoa, ela acabou se tornando uma festa, tá? E isso tem origem em algum lugar. Então, antes de ler a Bíblia, eu tenho um texto, amém? E Deus tem um rema para nós hoje, nesta manhã, amém? Porque é um apontamento de tempos, é um apontamento de ciclos. Porém, queridos, é importante você saber onde aconteceu, como que essa Páscoa chegou para nós, amém? Para começar, eu quero ler Daniel capítulo 7, versículo 5, amém? Daniel 7, 25. Desse texto, Daniel, ele teve uma revelação, amém? Daniel, tanto no capítulo 7 quanto no capítulo 9, Daniel, ele tem, nós chamamos de revelação apocalíptica, né? Ou revelação de tempos finais. E dentro dessas revelações, não apenas no capítulo 7, mas, por exemplo, no capítulo 2, nós temos o sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor teve um sonho, e Daniel, ele interpreta esse sonho porque este sonho de Nabucodonosor também apontava para o final, amém? Para os tempos do fim. Mas no capítulo 7, muito especificamente, Daniel, ele tem a visão de 4 animais. O primeiro animal, um leão, um segundo animal, um urso, o terceiro animal, um leopardo com 4 asas, e o último, ele não especifica, mas ele fala que ele tem o sonho de um animal horrível, horripilante. E dentro da interpretação profética, dentro da interpretação escatológica, escatologia é o estudo concernente às coisas do fim, aos eventos do fim. Então, escatologicamente, isso é unanimidade, tá? Isso é unanimidade, independente da interpretação, se ela é pré-tribulacionista, se ela é pós-tribulacionista, independente disso, tá? Essa interpretação, ela é unânime. Daniel teve a visão de 4 reinos.
O leão representando o reino da Babilônia, o urso representando os medos e os persas, que são impérios. São 4 impérios, na verdade, tá? 4 impérios. O terceiro, que é o leopardo com 4 asas, é o Império Grego, as 4 asas, falando dos 4 generais que dividiriam o Império Grego, que é o Império de Alexandre o Grande. E o último, o animal horripilante, fala do último império, o império que vive, que sobrevive até hoje, que é o Império Romano. Amém? O Império Romano. E quando Daniel ele vai receber a revelação desse império horripilante que esmagaria as nações, que governaria as nações, ele tem o seguinte entendimento. Daniel 7:25. Daniel 7:25 diz assim, eu vou ler aqui e aí vai colocar no telão. Esse reino diferente falará contra Elá, o Supremo, oprimirá os seus santos e tentará alterar o calendário religiosas e as leis. Então, os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Aqui está falando claramente, querido, dos tempos do fim. E esse governo que está falando claramente está apontando para Roma. Pastor, mas fazer perseguição contra os santos, isso já aconteceu na história. Isso já aconteceu na história. Se você pegar os primeiros anos da igreja, né, da idade primitiva da igreja, anos 60, por exemplo, a partir do imperador Nero, Paulo, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele foi morto, decapitado por ordem de Nero, né? E muitos outros, você pega o período de Diocleciano, o período de Calígula, né, que foram imperadores carrascos. E isso, amados, se perdurou até 325. Até 325 depois de Cristo. Nós vemos o Império Romano varrendo, matando cristão, matando judeu, todos aqueles que se levantassem ou não concordassem com o governo do imperador. Todavia, o Império Romano, ele cai. Ele deixa de ser império. Então, Roma imperial deixa de existir, porém nasce Roma papal. E a Roma papal, ela passa a governar as nações através da religião romana. E vemos que a perseguição, ela não para. Existe um livro, se você quiser anotar para você ler, né? É o livro dos Mártires, um dos livros, ele é bem antigo esse livro, né? O autor John Fox, ele conta a história de toda a perseguição de Roma a todo aquele que se opunha, ou toda a oposição ao governo romano, seja ele no período imperial, ou seja ele no período papal. No período papal, por exemplo, nós temos as Santa Inquisição, a Inquisição Romana, né? Temos o período dos Cruzados, o período dos Templários, o período dos Bizantinos, e todos esses períodos da igreja, né? Da igreja romana, o período da Roma papal, ela tem uma marca, tem uma mancha de sangue terrível, onde muitos foram mortos. Todo aquele que se opunha ao império, eles eram de certa forma perseguidos e eram mortos. Amém? Então nós vemos claramente, mas um dos apontamentos aqui é a mudança de calendário e das festas do Senhor. As festas ou os tempos. Na versão NVI que foi colocada para vocês aqui, falou dos tempos, e eu vou explicar daqui a pouquinho por que fala de tempo. Mas na versão King James atualizada, diz que este governo, ele mudaria o calendário e as festas. Amém? O calendário e as festas. De toda a história da humanidade, o único império que mudou o calendário, transformando ele em calendário, de calendário lunar ou lunisolar para solar, foi o Império Romano. E isso aconteceu em 46 a.C. O imperador que estabeleceu o novo calendário, Júlio César. Isso aconteceu em 46 a.C. Foi alterado o calendário. Então, todo o Império Romano, todo o domínio do Império Romano deveria seguir o calendário solar. Por quê? Porque toda a cultura romana está ligado ao Deus
Sol, conhecido também como Mitra, ok? Mitra. Então, querido, toda a cultura humana, ela está ligada ao Sol, ok? Agora, se tratando das festas, antes de nós entrarmos na mudança das festas, você precisa entender que toda festividade que acontecia em Roma estava relacionado ao Deus Sol. Principalmente duas, e eu quero apontar duas aqui. A primeira é o solstício de inverno. Quando o Sol ele estava mais longe, né? Quando o Sol estava mais longe, isso daí, para você entender o solstício e o equinócio, depois você dá uma lidinha, dá um Google lá, para você entender os movimentos de rotação e translação da Terra, tá? E aí você entender o solstício e o equinócio, que são exatamente os dois tempos onde se celebram duas festas romanas. O solstício de inverno, quando o Sol se distancia, que vai dar início à estação do inverno, eles celebravam o dia de Deus Mitra, que acontecia entre o dia 21 e o dia 25 de dezembro. Então, celebrando esse dia, que é o dia do Deus Mitra, eles trocavam presentes. Lá era comum no Império Romano se trocar presentes e fazer banquetes para celebrar o Deus Sol, para celebrar o Deus Mitra. Amém, pessoal? E aí o segundo período do Sol é conhecido como equinócio de primavera, quando o Sol não estava nem longe nem perto. Na transição do inverno para a primavera, quando o Sol ele estava dentro do movimento de translação da Terra, o Sol estava numa posição média, eles celebravam a festa da primavera. E quando se celebrava a festa da primavera, eles celebravam uma semana depois, aliás, no primeiro domingo, mais especificamente, no primeiro domingo depois da lua cheia desse período, que acontece normalmente entre o dia, deixa eu pegar aqui, eu até marquei o dia. Não marquei não, achei que tivesse marcado, mas não marquei o dia. Que acontece entre o mês de março e o mês de abril. Final do mês de março até a metade do mês de abril. Certo, pessoal? Então, esse equinócio, ele celebrava a festa da primavera. E a primavera, dentro da cultura romana, tinha uma deusa. A deusa da primavera. Então, coloca para mim duas imagens. Primeira imagem, a imagem de Mitra. Isso. Esse é o Deus Sol. Tanto que a inscrição do Deus Mitra na cultura romana é Deus Soli Invictus, o Deus Sol invencível, não é? A imagem de um sol, um homem com um sol atrás dele. Este é Mitra, ou Deus Sol na cultura romana, ok? Isso o dia do Deus Sol é comemorado no dia 25 de dezembro, normalmente dia 25 de dezembro, quando acontece o solstício de inverno. Ok, pessoal? Coloca para mim agora a deusa Ostera. Essa é a deusa da primavera. A deusa da primavera, a deusa Ostera, que em algumas culturas recebeu o nome de Estera. Em inglês, ela recebeu o nome de Easter. Easter, que é derivado da deusa da Mesopotâmia, deusa da fertilidade, chamada Ishtar. Ishtar, a deusa da fertilidade. Ostera, dentro da cultura romana, ela é a deusa da fertilidade. E como se celebrava a festa de Ostera? Enfeitando ovos, certo? Pintando ovos e trocando ovos decorados e juntamente com coelho, né? Se celebrava com coelho. Então essa é a deusa Ostera. Ok, pessoal? Então, essas duas festas, por que eu estou falando delas? Porque são duas festas que foram anexadas ao calendário romano. O que acontece? No ano 325, no ano 313 depois de Cristo, Constantino, ele se ascende ao trono de Roma. E ele se torna, entre aspas, o benfeitor do cristianismo, porque até esse período, todo cristão era perseguido.
cristianismo, todo cristão, ele vivia debaixo de perseguição terrível dentro do império. Onde se ia, tinha cristão, cristão era hostilizado, cristão era morto, era assassinado, era colocado em arenas, enfim. Mas em 325, Constantino, né, dentro da história, diz que teve um encontro com Jesus. E faz com que o cristianismo se torne religião oficial de Roma. E em 325, no primeiro concílio da Igreja Romana, conhecida como Concílio de Nicéia, foi estabelecido algumas festas. Foi alterado algumas festas. E foi determinado que, no dia do Deus Mitra, se celebraria o nascimento de Jesus. E foi determinado que no primeiro domingo após a lua cheia, se celebraria a Páscoa, que é a ressurreição de Jesus. E pasme você, Jesus não ressuscitou na Páscoa. Jesus não ressuscitou na Páscoa, e nós vamos mostrar isso na Bíblia. Amém, amados? Então, tudo isso eu estou falando para que você entenda. Daniel 7:25 se cumpriu cabalmente, porque Roma alterou o calendário. O calendário que até então era um calendário lunar, tanto no Egito, quanto em Israel, quanto na Babilônia, ele se torna um calendário solar por causa do Deus Sol. E até hoje vivemos debaixo desse calendário. Hoje nós estamos debaixo do calendário gregoriano, que foi alterado em 1546 pelo Papa Gregório VI, se não me falha a memória. Gregório VI, em 1546. Foi alterado. O que mudou no calendário? Foi retirado 11 dias do mês de outubro. Do dia 5, foi passado diretamente para o dia 15 de outubro. Então existe uma ausência de 11 dias do calendário juliano para o calendário gregoriano. Tá? E nós vivemos hoje debaixo do calendário gregoriano, que não deixa de ser um calendário romano. Dentro ainda, falando da deusa Ostera, ainda se tratando desse período da Páscoa, como se contava para chegar até o tempo da deusa Ostera? Como que funcionava isso? Existia uma outra festividade dentro do calendário romano, conhecida como Carnevale. Uma das definições, Carnevale, que nós conhecemos como Carnaval. Por isso que o Carnaval está atrelado à Sexta-feira Santa, que está atrelado à Páscoa. Quero que você entenda isso. Carnevale, o que significa em latim isso? O que vale é a carne. O que vale é a carne. Então, nesse período de Carnevale, os cidadãos romanos, eles se fantasiavam, se vestiam e tinham o direito nesse período de extravasar. Era um período de extravasar, de botar para fora. Sabe botar para fora o leão que está dentro da gente? Então, nesse período, no Império Romano, eles podiam colocar tudo para fora, colocar todos os seus intentos e todas as suas... Durante 7 dias, uma semana, eles tinham o direito de fazer o que queria. Tudo que você imaginar que pudesse ser feito nesse período de Carnevale, eles poderiam fazer. Só que quando Constantino assume, ele não retira o Carnevale. Ele diz o quê? Você pode participar do Carnevale, mas após o último dia de Carnevale, que é numa terça-feira, num dia depois, vocês vão queimar todas as coisas e vão fazer penitências para que vocês possam receber o perdão divino. Então, negocia o perdão de Deus. A igreja, Roma, na verdade, negocia o perdão de Deus através de uma indulgência. Isso daí até se pagava nesse período. No século XVI se tornou ainda mais ávido, porque se pagava por esse período. Então, você cumpria uma penitência de 40 dias, que ficou conhecido como quaresma. Então, você vai retirar alimentos, você vai fazer penitência, até chegar na sexta-feira
2 dias antes da deusa Austera, 2 dias antes de celebrar a deusa Austera. Então você vai fazer penitência para você receber perdão. Tá entendendo, pessoal? Então como que funciona? Por que Páscoa ela acontece todo ano uma data diferente? Por que não tem uma data fixa? Exatamente porque depende do sol, do equinócio do sol. E isso varia de ano para ano, tá? E como se define o carnaval? Através do tempo da deusa Austera. Através do equinócio de primavera. Certo, pessoal? Por isso que o carnaval está atrelado à Semana Santa, que está atrelado à Páscoa. Isso é o que nós recebemos de cultura romana. Tudo isso que eu estou explicando para vocês, estou mostrando para vocês. Amados, não fiquem na minha conversa. Isso daqui você pode encontrar em vários sites, como por exemplo o InfoEscola, que é muito usado, o site chamado InfoEscola. Você vai encontrar, eu achei matérias falando sobre isso no Portal Terra, existe no Portal Terra. E se você quiser dar um Google também, lá na Wikipedia também fala a respeito disso, ok? Então não fique, o pastor falou, não. Primeiro ponto, eu quero que você entenda que eu não estou aqui falando mal da igreja humana, eu não estou aqui para isso. Nós estamos aqui, querido, para ensinar a verdade. A pastora Juliana começou o culto dizendo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é que, quando nós falamos de Páscoa, porque somos uma nação romanizada, fomos catequizados por Roma. Quando o Brasil foi descoberto no ano de 1500, quando Pedro Álvares Cabral chega aqui, junto com ele chega uma comitiva de jesuítas. E após descoberta e vendo que havia povos aqui, os indígenas, muitos jesuítas foram enviados de Portugal para cá, para quê? Para catequizar os índios. Então todos nós passamos por catecismo, todos nós fomos catequizados. E todos nós recebemos, religiosamente falando, a cultura romana. Agora, amados, nós precisamos romper com Roma. Por que, amados? Porque nós precisamos nos voltar para as Escrituras. E a Páscoa romana não celebra Cristo, apesar de ter a conotação cristã. Não fala de Cristo. Então, amados, nós precisamos entender tudo que eu falei para vocês, nós recebemos de herança da cultura romana. Nós recebemos, todos recebemos da cultura romana. Agora, vamos falar aqui a respeito das festas de Yahvé, para você entender. Quando Deus escolhe para ser uma nação dele, Deus, ele estabelece as festas fixas. Festas fixas. Primeiro ponto, a palavra festa, coloca para mim o termo Hag, que eu mandei aí. Termo Hag. Isso. A palavra festa, ela vem do termo hebraico Hag. Em alguns textos bíblicos, quando falar das festas fixas, nós vamos encontrar o termo Hag. Hag, ele é formado por 2 letras do alfabeto hebraico. A letra Het, que ela é bem forte, quase saindo a garganta para fora, Het, e a letra Gimel. Diferente da nossa cultura e do nosso alfabeto, o alfabeto hebraico ele é composto por 23 consoantes. E cada letra do alfabeto hebraico tem um significado. Cada letra, por exemplo, a letra Het, que é essa primeira letra, ela parece uma passagem. Essa letra, ela é reconhecida, ou ela tem um significado de vida. É a letra que tem o significado de vida. Outra letra é a letra Gimel. A letra Gimel, você pode perceber, ela parece uma ponte. E esse é o apontamento dela. O que significa essa letra? Essa letra significa ponte. Então, se eu definir a palavra festa no hebraico
Como que fica dentro de uma mente hebraica a palavra festa? Ponte que conecta com a vida. Então a palavra festa significa a ponte que conecta a vida. Jesus, em João 14,6, ele diz o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que Jesus está falando? Ninguém vai se conectar ao Pai. Ninguém vai chegar ao Pai. Ninguém vai conseguir ter acesso ao Pai se não for por mim. Aqui já mostra que festa aponta para alguém. E Paulo vai dizer isso em Efésios 1, que o propósito eterno de Deus era fazer com que todas as coisas no céu e na terra se encontrassem em Cristo, faz com que se convirja em Cristo. É a convergência. Então as festas fixas de Yahvé, elas apontam para a vida. E quem é a vida? Quem é a vida, igreja? Então as festas apontam para... Mas em Levítico 20, quando vai começar a falar das festas, o termo usado aqui já não é Hag, mas nós vamos encontrar o termo Moed. Coloca para mim o termo Moed. Moed. Por isso que a NVI interpretou que, lá em Daniel 7,25, que se alteraria os tempos. Então, ali, quando você ler, em Levítico 23, quando você ler que estas são as minhas festas, que assim é declarado em Levítico 23. E estas são as minhas festas. Essas são as minhas festas. Ali as festas, a palavra festa, nós vamos encontrar o termo moedim, que é o plural do termo moed. E moed significa... O que Deus está falando? Esses são os meus tempos. São os tempos determinados por Deus. Por isso que as festas de Yahvé são ciclos que se mudam. A pastora Miriam pregou quinta-feira a respeito disso, né? Quando a gente fala sempre nesse período de festas, a gente tem a percepção que há uma mudança de ciclo. E eu digo para você, hoje está mudando o ciclo. Hoje está mudando o tempo. É o tempo determinado por Deus. Então as festas, muito mais do que ser somente solenidades, eram tempos determinados. Basicamente, tempos determinados. Então o que Deus está falando para Moisés e para o povo de Israel a respeito das festas? Essas são os tempos determinados por mim. Eu determinei esses tempos. Por isso que Deus fala que as festas, ele não fixa a festa do povo judeu. Muitas pessoas, principalmente aqui na cidade, tacam muita pedra em mim, especificamente, porque dizem que eu estou judaizando. Exatamente porque falamos das festas fixas. Exatamente porque celebramos as festas fixas. Porque, amados, se você perder a ideia das festas fixas, e foi isso que aconteceu com a igreja quando se desconectou com Israel. Essa desconexão começa no ano 70 depois de Cristo, quando Tito invade Jerusalém e destrói o templo. E do templo ele deixa apenas o ocidental, conhecido como Muro das Lamentações. Por quê? Para que o judeu olhasse e chorasse. Mas o pico acontece entre 132 e 135, conhecido como Revolução Judaica ou Revolução Guerra de Shimon Bar Kokhba. Quando Adriano, o imperador Adriano, invade o território de Israel, expulsa os judeus da terra, coloca o nome de Jerusalém como de Elia Capitolina, chama Jerusalém de Elia Capitolina, que é em homenagem ao seu deus Capitólio, e coloca o nome do território de Filistia, que
em latim, foi dado o nome de Palestina. Palestina significa Filistia, que era um nome de vergonha, que era o inimigo número 1 da história de Israel, os filisteus. A igreja se desconecta de Israel. O que sobra? Os pais gregos, que louvamos a Deus pela vida dos patriarcas gregos da igreja. Potino, Policarpo, Eusébio, Atanásio e tantos outros citados na história da igreja. Todos pensamentos filosóficos do que bíblico. Como eu sempre digo e sempre vou ensinar vocês, até o ano 307 não existia Novo Testamento. A base das Escrituras, a base do Novo Testamento, das cartas apostólicas, dos evangelhos e tudo mais, a base sempre foi a Torá. A base, até 367, foi a Torá. Até que em 367, Atanásio, bispo de Alexandria, escreve uma carta de Páscoa contendo os 27 livros do Novo Testamento, que foi passado por concílio, e em 398 foram aceitos como inspirados e como regra de fé e prática para a igreja. Até então não existia. Então, amados, muitos, infelizmente, vamos colocar dentro desse período, a igreja se afastou dos tempos de Deus. E qual que é a ideia, amados? Se você perde as festas, você perde os tempos de Deus. É por isso que nós não temos noção do tempo. Por isso que nós temos problema com o tempo. Já parou para pensar que nós temos um sério problema com o tempo? Nós oramos hoje e queremos que aconteça amanhã? Verdade ou não é, gente? Será que é só comigo que acontece isso? Por quê? Porque nós não aprendemos a respeitar o tempo de Deus. E quando se fala de tempo de Deus, se fala das festas. As festas de Yahvé. A palavra moed, pegando o mesmo princípio de significados, a palavra mem significa água. A letra mem, que você vai encontrar também na palavra shalom, que é da sua direita para a esquerda, você vai encontrar essa mesma letra. Mem significa água ou águas. A outra letra, ain. E ain significa fonte. A letra dalet, que para nós é o D, né? Significa porta. Então, o que significa a palavra moed? Para Deus, ou numa mentalidade bíblica, o que significa tempo de Deus? O que significaria as festas? A porta da fonte de água. Por que muitos de nós não encontramos a fonte de água? Porque não sabemos passar pela porta. E a porta é o tempo. Nós perdemos o tempo de Deus, porque infelizmente a nossa cultura, a cultura que chegou a nós, foi uma cultura romana. Uma cultura que não se respeita os tempos, não se respeita as épocas. E não tem nenhuma conexão com o Deus Criador. A conexão do calendário das festas romanas estão conectadas ao Deus Mitra, ao Deus Sol ou à deusa da fertilidade Ostera. Então Deus, Ele estabeleceu 7 festas. As festas fixas de Yahvé. Se você quiser conhecer melhor, Levítico 23. Levítico 23 vai fazer o apontamento das festas. E aqui a gente começa. Existe o primeiro período conhecido, o período de Páscoa. Período de Pessa. Que não começa com a morte do cordeiro, começa com a festa de Matzot, que é o pão sem fermento, que vem de matzah. Isso aqui é um matzah. Isso aqui é um pão sem fermento. Então, quando chega o período de Pessa, o que os filhos de Israel fazem? Eles removem tudo que fermenta de dentro de casa. Tudo que fermenta, ou tudo aquilo que for fermento, é removido de dentro de casa. E durante uma semana, durante 7 dias, eles comem pão sem fermento,
junto com ervas amargas. Hoje, quem tem criança no Kids, hoje os seus filhos estão celebrando assim, pensa lá. Eles estão recebendo hoje matzah e estão comendo ervas amargas. É sério, eles estão comendo ervas amargas lá hoje. Foi preparado para eles. Por quê, gente? Nós estamos preparando essa próxima geração para... Amados, eu creio que vai ser igual aqueles príncipes, os príncipes do tempo de Davi que sabiam discernir os tempos e as épocas. Eu quero declarar que esta próxima geração vai ser essa geração, a geração que vai saber discernir os tempos e as épocas de Deus, coisa que nós não aprendemos a fazer. Então, durante uma semana, eles celebravam a festa de que maneira? Comendo pães ázimos, pães sem fermento, como esse, que é feito do quê? Apenas farinha e água, nem sal não tem. Farinha e água. Farinha e água. Conhecido como matzah. Então, começa com a festa do pão sem fermento, a solenidade do pão sem fermento. No primeiro dia, no 14º dia, especificamente, eles matam um cordeiro. Nos tempos bíblicos, o cordeiro tinha que ser macho, de 1 ano, sem defeito. Cordeiro, macho, de 1 ano, sem nenhum defeito. Então esse cordeiro, ele era morto e ele era assado, ok? E agora eu estou falando da cultura hebraica, da cultura judaica. Não estou falando de Peça lá em Êxodo. Lá em Êxodo pegou o sangue e passou nos umbrais. Na cultura judaica o sangue não é passado nos umbrais. Então como que é celebrado esses 7 dias de Peça? É celebrado com pão sem fermento, ervas amargas e cordeiro assado. Amém? Até aí tudo bem, pessoal? Depois nós temos a festa de Peça, né, que é a morte do cordeiro, o dia que mata o cordeiro. E junto, no fim da festa, no último dia, no 8º dia da festa, que normalmente é o primeiro dia da semana, se celebra Rabikurim. Rabikurim significa as primícias, é o primeiro. Rabikurim fala do... Então, após a celebração de Peça, separavam um primeiro feixe de trigo, de cevada, do que fosse, e entregava ao sacerdote. Certo, pessoal? Após eles entregarem esse feixe, começava a contagem de 49 dias. 49 dias. No 50º dia, eles entregavam a segunda parte das primícias, que é a festa chamada Shavuot, que nós conhecemos como Pentecoste. A palavra Pentecoste significa 50º dia. Os gregos chamaram de Pentecoste. Biblicamente é Shavuot, que significa a festa das semanas. Contava-se 7 semanas após Rabikurim, que é o último dia da festa de Peça. Na entrega do feixe começava a contar o Homer, que é a primeira foice. Então toda a primeira foice que se tirava da colheita era para ser entregue ao sacerdote. Até o 49º dia. No 50º dia, eles faziam a entrega e faziam celebração, dança, festa feliz, porque Deus abençoou a colheita. Entendeu? E era celebrado com 7 frutos: azeitona, o figo, eu não vou lembrar todos agora, azeitona, o figo, a uva, o trigo, a cevada, a romã e a tâmara. Frutos de Pentecoste. Após esse período, que é um período longo de colheita, começa-se as festas de fim de ano. E a primeira começa com Yom Teruah, a festa da trombeta. Quando marcasse o dia, o sacerdote ou os sacerdotes tocavam a trombeta. E essa trombeta que se tocava era o chamado para uma assembleia solene. Era a reunião dos filhos de Israel.
Então eles paravam todos os trabalhos, parava-se tudo o que estava fazendo, e se concentravam e começavam um período de jejum, partindo para uma outra festa que acontece 10 dias após Yom Teruah, chamada de Yom Kippur, o dia da expiação. No dia da expiação, já expliquei para vocês, separava-se 2 bodes, um bode emissário, o bode expiatório. O bode expiatório morria em favor do povo, dos pecados do povo. O bode emissário era onde o sumo colocava a mão e confessava o pecado sobre a cabeça desse bode, e ele era levado no deserto para morrer no deserto. Ele levava os pecados. É o dia da expiação. E após o dia da expiação, a festa mais importante, que profeticamente é a única festa que ainda não se... Alô? Arruma lá, Duda. Puxa para frente, tá lá no fundão. Que é a festa dos tabernáculos. Amém? A festa dos tabernáculos, profeticamente, foi a festa, é a única festa que ainda não se cumpriu. E vai se cumprir quando? Quando Jesus vier governar a terra. Jesus vai governar o mundo por 1000 anos, como declara Apocalipse. Não apenas Apocalipse, mas também Zacarias 14 fala isso. Então essas são as 7 festas fixas de Yahvé. Os tempos determinados por Deus. O Moed, ou Moedim. Agora vamos falar da Páscoa, porque nós estamos em Páscoa, amém, queridos? Começa hoje Pessa. O que Pessa tem a ver com Jesus? Qual a relação de Jesus com a celebração de Pessa? Abra comigo a Bíblia de vocês, Mateus capítulo 12, versículo 38 ao 40, e aqui eu quero mostrar para vocês algumas verdades bíblicas que, infelizmente, no catecismo romano, nós aprendemos errado e agora nós vamos aprender da maneira certa, o que a Bíblia diz. Mateus capítulo 12, versículo 38 ao 40. Então alguns dos fariseus e mestre da lei disseram: Mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. E ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado. Eu quero que você preste atenção, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. 3 dias e 3 noites. O que eu quero mostrar para você? Jesus não morreu na sexta-feira. Porque se Jesus tivesse morrido na sexta-feira, não teria dado o tempo de 3 dias e 3 noites que ele mesmo declarou a respeito. Quando os fariseus pedem o sinal, ele fala: não vai sobrar nenhum sinal para essa geração perversa, a não ser o sinal de Jonas. Quando o Filho do Homem passará 3 dias e 3 noites no ventre da terra, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe. Então Jesus não morreu na sexta-feira. Eu ministrei isso em Israel. Uma irmãzinha da Igreja Batista, o pastor dela lá. Ela: pastor, então quer dizer que nunca existiu Sexta-feira Santa? Nunca existiu. A Sexta-feira Santa está relacionado com o Carnevale e não com a morte de Jesus. Pastor, então quando que Jesus morreu? Numa quarta-feira. Mas a Bíblia fala que quando termina o sábado, exatamente. Deixa eu explicar para você como funciona o feriado de Pessa na cultura bíblica. Quando ia se cumprir a festa bíblica, que não é comemorado em 1 dia, 2 dias, como nós aprendemos, é comemorado em 7 dias. Então, quando ia dar início à celebração de Pessa,
E o início dela começa com o Seder, com a primeira alimentação de Pêssah que Jesus faz. Foi quando ele instituiu a ceia. Mateus 26. A primeira refeição de Pêssah Jesus fez com os seus discípulos. Não foi isso que nós lemos, gente? Quem já leu esse texto da Bíblia? Quando Jesus ele está chegando em Jerusalém e ele fala para Pedro e para outros discípulos, fala, ó, vocês vão encontrar um homem tal, tal, tal. Fala para ele, o meu Senhor deseja celebrar a Páscoa com os seus amigos. A primeira refeição, chamada Seder de Pêssah. Jesus ele celebra o Seder de Pêssah junto com os seus discípulos. Inclusive, Judas estava junto. Foi o que ele disse quando ele pegou o pão e ele rendeu graças e ele partiu e disse, este é o meu corpo que é partido por vocês. Aí ele pegou o cálice e consagrou e falou, este é o meu sangue derramado por muitos para a remissão de pecados. Quando Jesus fez isso? No Seder de Pêssah. Na primeira refeição de Pêssah, numa terça-feira. Na quarta-feira de madrugada, Jesus é preso pelos sacerdotes. Ele passa pela condenação e quando ele morre, já morto, às 3 da tarde, a Bíblia diz que José de Arimateia, depois você confere tudo isso nas Escrituras, José de Arimateia pede o corpo. Como já ia começar o Shabat, mas pastor, o Shabat na quarta-feira? Sim, porque na Páscoa, quando vai determinar o 15º dia de Páscoa, é considerado sábado, descanso. Você vai ver aqui daqui a pouco em Levítico. Quando Deus fala, vocês não vão fazer obra nenhuma. Então esse período é conhecido como Shabat Hagadol, o grande sábado. É um sábado de praticamente 7 dias. Onde eles não podiam trabalhar. Era o período de Pêssah. Até o dia de hoje é assim. A Vanessa trabalhou para um casal, para uma família judaica em São Paulo, e quando chega nesse período de Pêssah, fecha a loja. E detalhe, eles não descontam nenhum real dos funcionários. Não desconta nenhum real dos funcionários. Então uma semana fecha, na semana de Pêssah, quando no primeira noite do Seder de Pêssah, fecha tudo. Então, como já ia se preparar para o sábado, não dava tempo de preparar, de untar o corpo, então se enrola o corpo de Jesus e coloca numa sepultura emprestada, a sepultura de José de Arimateia. Passe quarta-feira à noite, quinta-feira à noite, sexta-feira à noite. Passa o dia de quinta, o dia de sexta e o dia de sábado. 3 dias e 3 noites. Você está comigo? Agora, abra comigo versículo 1 ao 6. Jesus não ressuscitou 6 horas da manhã do domingo. Amados, a minha intenção aqui não é confundir a cabeça de vocês. A minha intenção aqui é libertar a mente de vocês. Para que vocês entendam que a nossa cultura não tem que ser romana. Ela tem que ser bíblica. Amém? Ela tem que ser bíblica. Nem romana e nem judaica, mas bíblica. Amém? Mateus 28, 1 ao 6 diz assim: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, pare um pouquinho e olhem para mim. Quando que se encerra na cultura bíblica, num calendário lunar, quando encerra um dia e começa o outro? No pôr do sol. Sim ou não? No pôr do sol. Que hora que o sol se põe? Entre 5:30 e 6 horas. Então, entre 5:30 e 6 horas, quando o Shabat se encerra, olha o que acontece. Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto. Pois o anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui.
ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar que ele jazia. Não quer dizer que não é domingo 6 horas da manhã? Não, é sábado 6 da tarde. Esse foi o horário. E detalhe, aqui neste sábado, nesse período, nesse domingo, aliás, nesse primeiro dia da semana, que começa às 6 da tarde, não é Páscoa, é primícia. Vou mostrar para vocês através do livro de Levítico. Abram aí Levítico, capítulo 23, versículo 4 ao 11. Levítico 23, versículo 4 ao 11. Essas são as festas fixas do Senhor, as reuniões sagradas que vocês proclamarão, no tempo devido. A Páscoa do Senhor, que começa no entardecer do 14º dia do primeiro mês. No 15º dia daquele mês, começa a festa do Senhor. Então lembra, no 14º dia, a primeira refeição. Jesus celebrou ela, o Seder de Pessa, a refeição, primeira refeição. No 15º dia é Pessa, o dia que o cordeiro morre. Então Jesus não ressuscita na Páscoa. Pastor, então por que a Páscoa fala de ressurreição? Porque não tem a ver com Jesus, tem a ver com ostera a Deus na fertilidade. Por isso que nós falamos, Happy Easter, Feliz Páscoa, que venha ressurgir, que venha renascer, que venha... Amados, a morte de Jesus não tem a ver com renascimento, não tem a ver com prosperidade, tem a ver com salvação. E é isso que nós precisamos entender. No 15º dia daquele mês começa a festa do Senhor, a festa dos pães sem fermento, que é o matzah, o pão sem fermento. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento. No primeiro dia façam uma reunião sagrada e não realizem trabalho algum. Durante 7 dias apresentem ao Senhor ofertas preparadas no fogo. E no 7º dia façam uma reunião sagrada e não realizem trabalho algum. Disse o Senhor a Moisés, preste bem atenção, diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que dou a vocês e fizerem a colheita, tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal que colherem. Tragam um feixe do primeiro cereal que colherem. O sacerdote moverá ritualmente o feixe perante o Senhor, para que seja aceito em favor de vocês. Ele o moverá no dia seguinte ao sábado. Começa-se o Shabat Hagadol, termina o Shabat semanal. Dentro da festa de Pessa, no primeiro dia, o feixe deveria ser apresentado ao sacerdote. Então quer dizer que Jesus não ressuscitou na Páscoa? Não, ele morreu na Páscoa, porque ele é o Cordeiro da Páscoa. Mas ele ressuscitou em primícias, porque ele é o primeiro fruto, ele é a primícia. E Paulo vai explicar isso. Quando Paulo vai explicar isso, ele está falando da festa. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 ao 23, quando Paulo vai falar da ressurreição dos mortos. Ele diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormem. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro. Cristo, o primeiro. Jesus é primícia. Jesus não é só o cordeiro de Pessa que morreu em Pessa, mas ele é o primeiro fruto apresentado, ressurreto diante de Deus. Tragada foi a morte na vitória. Se é para Jesus, ele merece. Cristo o primeiro. Cristo o primeiro. Depois, quando ele vier. Depois, quando ele vier. Depois, quando ele vier. Depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. O que Paulo está falando aqui? Jesus é Rabi Curim.
Mas nós somos frutos de Atos 2. Nós somos produto de Shavuot, o dia de Pentecoste. Pastor, mas o dia de Pentecoste foi em Atos 2. Acontecendo até hoje, Atos 2, querido. Atos 2 nós estamos vivendo até hoje. Por isso que o livro de Atos nunca se fechou. O livro de Atos, leia o livro de Atos. O livro de Atos nunca se fechou. Você pode perceber que o livro de Atos não tem um final. Porque o final dele é Jesus pegando a sua colheita de todos os povos, tribos, línguas e nações e dedicando ao Pai a festa das semanas. As festas apontam para Jesus. Então eu quero que você entenda. Pare de falar, Jesus nasceu, Jesus morreu na Páscoa, Jesus ressuscitou na Páscoa. Não. Jesus não ressuscitou na Páscoa. Ele morreu na Páscoa. Alô, ele ressuscitou em primícias. Pastor, mas por que nós nunca aprendemos isso? Porque a nossa cultura é romanizada. Pastor, mas eu me converti ao protestantismo há tanto tempo. Infelizmente, o protestantismo veio de Roma. E mesmo tendo a liberdade de examinar as Escrituras, o protestantismo preferiu se prender à teologia filosófica. Onde teologia é pura filosofia. Não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com as coisas de Deus. Infelizmente. Estou falando porque também sou teólogo. Também tenho um diploma de bacharel em teologia. Eu estou falando com conhecimento de causa. Não estou falando que eu não sei. Agora, sobre a Páscoa, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Paulo vai dizer: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova. Falando do pão. Amém? Falando do pão. Para que vocês sejam massa nova, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Paulo está fazendo uma analogia da festa de Pêssar, dizendo que vocês têm que ser um pão sem fermento. Por que sem fermento? Porque o fermento, dentro da tipologia bíblica, o fermento significa pecado. Então o que Paulo estava dizendo? Vocês têm que ser uma massa santificada, uma massa sem pecado. Porque Cristo, que é o Cordeiro de Pêssar, ele já foi sacrificado. Agora vocês têm que ser massa nova. Vocês têm que ser um pão sem fermento. Paulo está usando o exemplo de Pêssar. Agora, deixa eu falar para vocês, querido. Pêssar não fala de expiação de pecado. Porque nós aprendemos, né? Geralmente quando chega na época de Pêssar, Jesus morreu para perdoar meus pecados. Querido, o perdão de pecados se cumpre na festa de Yom Kippur. A expiação acontece em Yom Kippur. Tudo se cumpre em Jesus, amém? Mas Pêssar, ele não fala de expiação de pecados. Ele fala de livramento da ira. Amém? Por quê? Vamos voltar lá em Êxodo 12. Você não precisa abrir. Qual que foi o critério para Deus estabelecer Pêssar? Pêssar significa passagem. E o que iria acontecer? O anjo da morte iria passar sobre o Egito. Amém? O anjo da morte iria passar sobre o Egito. E quando o anjo da morte chegasse e visse o sangue do cordeiro nos umbrais, ele não visitaria aquela casa com a morte. Que fala o quê? Tanto da condenação ao inferno, quanto ao tempo de ira que vai acontecer no mundo. Depois você lê Apocalipse 14, 15 e 16. Que fala do tempo da ira, quando a ira de Yahvé, as taças da ira de Deus, recairão sobre todos os ímpios. Mas Paulo, em 1 Tessalonicenses, diz
que nós não fomos destinados para a ira. Por quê? Porque em nós existe uma marca. Todo aquele que crê carrega em si a marca do Pêssar. Qual que é a marca? A marca do sangue do Cordeiro. Por isso que lá em Apocalipse, última parte de Apocalipse diz: bem-aventurado aquele que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro. Bem-aventurado o que lava as suas vestes. Então, todo aquele que crê, tem alguém que crê em Jesus aqui? Tem alguém que já entregou a sua vida a Jesus? Então, querido, você carrega uma marca de Pêssar. Amém? Você carrega a marca de Pêssar. Qual que é a marca? A marca do sangue. Então, quando a ira vier sobre o mundo, você já não vai mais estar aqui. Vou falar de novo. Quando a ira chegar, você não vai estar mais aqui. Então a ira não vai atingir você. Por isso que lá em Apocalipse 16 diz: e ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Você está entendendo, querido? Por isso Pêssar fala do livramento da condenação. Amém? E Jesus te libertou. Pêssar fala de livramento. A expiação não, expiação fala de Yom Kippur. E na expiação quem morre não é o cordeiro, é o bode. Eu vou marcar um seminário, nós vamos fazer um seminário das festas bíblicas aqui. Aí você vai entender com muita clareza as festas fixas. Mas só para você entender, Jesus, primeiro, ele é Pêssar. Jesus é a primícia. Jesus é o pão sem fermento, por isso que ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Amém? Ele é o pão vivo, ele é o pão sem fermento, ele é o pão sem mistura, ele é o pão santo. Todo aquele que comer da minha carne nunca mais terá fome. Não é isso que ele diz? Jesus é Shavuot. Jesus, ele envia o Espírito Santo para marcar um povo para o dia da grande colheita. Amém? Jesus é Yom Teruah, porque ele é o evangelho anunciado, convocando os eleitos, dizendo: venham para se arrepender. Jesus é a expiação, porque ele é o sumo sacerdote que entra não num templo feito por mãos de homens. Depois você lê Hebreus 9. Hebreus 9 vai explicar isso. Mas ele entra num templo muito mais excelente. E ele não apresenta sangue de bode, sangue de novilho. Ele apresenta o seu próprio sangue. E lá em Hebreus diz que ele alcança eterna redenção. Amém? Mas Jesus também é o principal. Ele é tabernáculos. Jesus é Sucote. Porque ele virá. É Deus entre os homens. É Deus entre os homens. Porque ele virá. Amém, queridos? Então, nunca mais... Jesus morreu na Páscoa para perdoar meus pecados. Não. O perdão de pecados está relacionado com Yom Kippur. A Páscoa está relacionada ao livramento da condenação. Por isso que Paulo, em Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você foi liberto da condenação, você foi liberto. A ira não faz parte da sua vida. Por isso que quando falamos dos tempos do fim, para nós tem que ser alegria, tem que ser esperança. Porque o Cordeiro já morreu por nós. Nós temos a marca do sangue. Logo coloca a mão no seu coração, bate assim e diga: eu carrego em mim a marca de Pêssar, o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro está aqui em você. E por isso, quando vier a ira não vai te alcançar. Por quê? Porque você foi salvo da ira. E neste período não haverá choro, não haverá pranto, não haverá dor, não haverá doença. Porque o Senhor será a nossa luz e a nossa salvação para sempre.
Amém. Agora vamos começar a pregar. Tudo isso é a título de introdução. Porque Deus tem uma palavra profética para você. Como eu disse, festas bíblicas são mudanças de ciclo. E Deus hoje estabelece um novo ciclo, não apenas para você ou para a sua família, mas para essa comunidade, para a igreja nas nações. E em todos os lugares você vai ver essa palavra sendo ministrada em muitas igrejas. Por quê? Esse ano Deus falou claramente comigo. O tema da mensagem especificamente é Peça, um ciclo de aceleração. Abra Êxodo 12:11. Essa palavra Deus me deu há 3 semanas atrás, quando eu anunciei a festa de Peça aqui. Quando eu falei que nós iríamos celebrar Peça. E automaticamente eu lembrei desse texto e eu falei, Senhor, mas eu já preguei esse texto ano passado. O que o Senhor tem para ministrar à igreja? E Deus me falou algumas coisas para liberar sobre a igreja. E agora é rema. Até agora era logos, era fundamento. Agora vem uma palavra rema para você. Vem uma palavra rema para a sua vida, para a sua família. Vem uma palavra rema para esta casa, para esta comunidade. Vem uma palavra rema para as nações em nome de Jesus. Ao comerem, falando de Peça, ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. É a Páscoa do Senhor. O que Deus falou comigo, querido? Para ser bem rápido, para a gente poder andar para frente. Não é uma redundância, andar para frente. Esse Peça de 5.785, ano 2025, Deus está marcando hoje um tempo de aceleração. As coisas vão começar a acontecer rápido. Assim como foi no Êxodo, quando Deus ordena que os filhos de Israel comecem rápido. Tudo tinha que ser rápido. O Peça em Êxodo é marcado pela rapidez, pela aceleração. Então já quero dizer para você, o Peça deste ano será marcado por uma estação de aceleração. As coisas vão acontecer muito rápido, querido. Você não vai perceber, por isso que você vai ter que estar pronto. Agora preste bem atenção. Coloca para mim Amós 9:13. Porque essa é a chave de Peça. Essa é a chave de Peça para nós hoje. Amós 9:13. Dias virão, declara o Senhor, em que a ceifa continuará até o tempo de arar, no pisar das uvas até o tempo de semear. O povo gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas. Preste bem atenção, deixa o texto, não tira ele, por favor. O que está falando aqui? A ceifa continuará até o tempo de arar. O que acontece? Enquanto a pessoa vai estar arando terra, já vai estar nascendo e o outro já vai estar vindo colher. É coisa muito rápida. Amados, você não está entendendo. O tempo que começa hoje, o ciclo que começa hoje, é um tempo de aceleração. As coisas vão acontecer rápidas. Você está me entendendo ou não? Tudo vai ser rápido, mas o melhor de tudo é pisar as uvas até o tempo de semear. Vinho novo gotejará. Tem vinho novo para nós, vem um novo tempo, cara. Vinho novo fala de um tempo de alegria, amém? Pastor, mas o mundo está um caos, o Brasil está um caos, a economia está um caos. Nós não nos movemos pelo Brasil, nós não nos movemos pela economia do mundo, nós nos movemos pela palavra. E a palavra diz, vem vinho novo, 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 tem vinho novo, tem vinho novo, em nome de Jesus. Mas é um tempo rápido. Então preste bem atenção para algumas chaves que Deus falou comigo. As coisas vão acontecer numa velocidade jamais vista. Comece a observar. Se você for um bom observador, se você não é, comece a se tornar. Você vai ver que as coisas vão acontecer muito rápido. Tudo vai acontecer rápido. Agora, nesse acontecer rápido, o Espírito Santo falou algo para mim. Palavras e promessas que estão detidas na atmosfera espiritual estão sendo liberadas nesse Peça. Quem aqui recebeu uma palavra a respeito de si? Quem carrega uma palavra? Quem carrega uma promessa? Se você carrega, levanta sua mão, eu vou liberar agora. Amados,
Deus hoje está liberando tudo que está retido no reino do Espírito, tudo que está retido na atmosfera espiritual, palavras, promessas, tudo aquilo que foi liberado ao teu respeito vai começar a se cumprir a partir de hoje. Muitas liberações vão começar a acontecer e vai acontecer de uma maneira rápida. Você nem vai perceber, porque Deus hoje está liberando palavras e promessas ao teu respeito, ao respeito dessa casa, ao respeito da sua família, a respeito da igreja dele no mundo, a respeito das nações. É um tempo de aceleração. Vai acontecer, querido. Se prepara para viver promessas de Deus agora em Peça. Você está me entendendo, querido? Comece a se preparar, porque promessas que foram liberadas, palavras que foram liberadas acerca de você, se cumprirão neste tempo. Por causa do tempo. O tempo é rápido. Se for para Jesus, ele merece. Se for para mim, eu agradeço. Você está preparado? Agora volta para mim. Aliás, antes de voltar, é um tempo oportuno para lançar sementes, pois a colheita vai ser rápida. Amado, se você tiver que semear, a hora é agora. E eu não estou falando de dinheiro, não estou falando de dízimo, não estou falando de oferta somente. Eu estou falando do tempo de você lançar sementes. Porque vai ser tão rápido que você vai lançar semente aqui, outro já vai colher lá. Você está entendendo como vai ser rápido? Você vai lançar semente, outro já vai vir colhendo. E não, mas só o outro vai colher? Não, porque outros já semearam antes de você, e você vai vir colhendo as coisas que os outros também não plantaram. É um ciclo, querido, é um ciclo rápido. Você está me entendendo ou não? Agora, coloca para mim Êxodo 12:11. Está aqui já? Volta lá, Êxodo 12:11. A palavra de ordem é: ao comerem, estejam prontos. Você tem que estar pronto, irmão. Abraça alguém que está perto de você, 2 ou 3 pessoas, fala assim: irmão, você tem que estar pronto. Fala para ela assim: não vai dar tempo de você se preparar, porque agora é a hora. Fala para ela: o tempo é agora. É dentro deste Peça. Amado, você vai ter que estar pronto. Amados, esse tempo é um tempo que, se você quiser viver as promessas e as palavras liberadas que estão sendo liberadas hoje, você tem que estar pronto. Ah, pastor, não dá um tempinho para mim, para eu resolver. Não dá tempo, querido, você tem que estar pronto. Você está entendendo? É um tempo de aceleração. Esse ano de 5.700, esse Peça de 5.785 é um tempo acelerado. Por isso não vai dar tempo para você cozinhar o galo. Por que cozinhar o galo? Porque o galo tem a carne dura. Você cozinha, não amolece, cozinha. Já não dá mais tempo, querido. Não dá mais tempo de cozinhar o galo. É um tempo de você estar pronto. É um tempo de você tomar decisões definitivas na sua vida. O que é decisões definitivas? Não vai dar para voltar atrás. Por isso Deus disse para os filhos de Israel: estejam prontos, cinto no lugar, sandália nas mãos, sandália nos pés, perdão, e cajado na mão. Rápido. Você está pronto? Pelo amém, apenas meia dúzia. Eu vou perguntar de novo: você está pronto? Se não tiver, agora é a hora. Esse culto é o dia. Você tem que sair daqui exatamente dessa forma: cinto apertado, sapato nos pés e cajado na mão. Está pronto? Você tem que estar pronto. Amém? E por que você tem que estar pronto? Se você não estiver pronto, de duas uma: ou você vai ficar preso no Egito, ou você vai ficar fora do que Deus vai promover nesse tempo. Essa é uma palavra de exortação. Se você não estiver pronto, de duas uma vai acontecer com você. Ou você vai ficar aprisionado no Egito, que tipifica um período de aprisionamento, de acorrentamento, um período sem evolução, sem progresso. Ou você vai ficar parado no Egito, aprisionado no Egito, ou você não vai participar do que Deus está promovendo neste tempo. Ou seja, se você não estiver pronto, você vai ficar de fora. Eu não digo isso mesmo, querido. Eu falava ontem para a pastora Juliana: eu tremo
quando Deus me dá esse tipo de palavra. Eu tenho muito temor do Senhor. Eu não posso usar o nome de Deus em vão para falar assim diz o Senhor, sendo que Deus não falou. É um tempo de aceleração. Você tem que estar pronto para viver tudo aquilo que Deus preparou para você nesse tempo. Amém. Amém. Deus tem coisas grandes para realizar nesse período de Pessa, querido. Deus vai fazer muitos milagres nesse período de Pessa. Agora você tem que estar pronto. Se coloque de pé em nome de Jesus.